A chuva castigava a pequena cidade de Pedra Alta quando o professor Antônio atravessou os portões enferrujados da antiga Escola Estadual Monte Carmelo. A instituição havia sido fechada há 10 anos, após uma série de eventos inexplicáveis que culminaram no desaparecimento de 3 alunos. Mas Antônio, que dedicara 30 anos de sua vida ensinando ali, nunca conseguira esquecer a escola e seus corredores carregados de histórias. Os moradores evitavam passar perto do prédio, alegando ouvir barulhos estranhos. Mas Antônio acreditava que tudo não passava de boatos, alimentados pelo medo. Contudo, algo puxava de volta aquele lugar. Talvez fosse o vínculo emocional, ou talvez o incômodo de não entender o que realmente acontecera ali. Ele passara noites em claro tentando desvendar os mistérios do passado, mas as respostas pareciam sempre fugir de seu alcance. Ao empurrar a porta principal, o som das dobradiças ecoou pelo saguão vazio. A poeira dançava na pouca luz que atravessava os vitrais rachados. Antônio acendeu a lanterna e caminhou pelos corredores que conhecia tão bem. As salas estavam do mesmo jeito de quando a escola fora abandonada, com cadernos e livros esquecidos sobre as mesas. Cada passo levantava uma fina nuvem de poeira, e o som de seus sapatos parecia amplificado pelo silêncio opressor. Enquanto explorava, lembrou-se dos desaparecimentos. Primeiro foi Clara, uma aluna do primeiro ano. Depois Mateus, um garoto do segundo. Por fim, Lucas, um jovem que sempre ficava após as aulas para ajudar na biblioteca. Todos desapareceram sem deixar rastros, e a única coisa em comum era que haviam sido vistos pela última vez perto do porão. Apesar das investigações policiais, nenhum corpo ou pista foi encontrado. A escola foi fechada pouco tempo depois, deixando apenas perguntas sem respostas. Era para lá que Antônio se dirigia agora. Nunca tivera coragem de descer naquele porão, mesmo durante os anos em que lecionou ali. Diziam que o lugar era um labirinto de corredores apertados e salas esquecidas, construído para armazenar materiais escolares, mas que havia sido ampliado de forma inexplicável ao longo dos anos. Alguns professores comentavam em tom de brincadeira nervosa que o porão parecia maior por dentro do que deveria ser. Ao abrir a porta que levava ao porão, um cheiro mofado o envolveu. A escada de concreto parecia não ter fim, e o ar ficava cada vez mais denso conforme descia. Quando finalmente alcançou o último degrau, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O silêncio ali era absoluto, mas logo foi quebrado por um som sutil, sussurros. Eram tão baixos que pareciam vir de dentro de sua própria mente. "Quem está aí?" Antônio perguntou, a voz tremendo. A única resposta foi o eco de sua própria voz. Ele seguiu pelo corredor estreito, iluminando as paredes manchadas e cheias de rachaduras. Os sussurros pareciam vir de todos os lados, como se o próprio porão estivesse vivo. O som o guiava por curvas e bifurcações, como se houvesse uma intenção por trás daquele labirinto. Em uma das salas, encontrou algo que o fez congelar. Sobre uma mesa enferrujada havia uma pilha de cadernos. Ao abrir o primeiro, reconheceu a letra de Clara. Era um diário que descrevia acontecimentos estranhos na escola. Barulhos à noite, sombras que se moviam sozinhas e, por fim, um chamado irresistível para o porão. "Não consigo parar de pensar naquele lugar", dizia uma das últimas entradas. Os outros cadernos pertenciam a Mateus e Lucas, contando histórias semelhantes. Mateus mencionava sonhos perturbadores com uma figura sem rosto que o observava. Lucas falava sobre ouvir seu próprio nome, sendo chamado no meio da noite. Mas o que mais perturbou Antônio foi encontrar um quarto caderno com sua própria caligrafia. Ele não lembrava de ter escrito nada daquilo, mas as páginas descreviam sonhos recorrentes com o porão e uma voz que o chamava. De repente, os sussurros ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Antônio tentou sair, mas parecia incapaz de encontrar a escada. O corredor se transformara em um labirinto, e a lanterna piscava, como se algo estivesse drenando sua energia. Ele finalmente encontrou uma porta diferente das outras, com marcas de unhas e manchas escuras ao redor. A porta parecia pulsar, como se estivesse viva. Ao abri-la, ele não encontrou uma sala comum, mas um espaço vasto,
cheio de arquivos antigos e estantes lotadas de cadernos e documentos empoeirados. No centro, havia uma mesa com um enorme livro aberto. As páginas brilhavam levemente, emitindo um estranho calor. Antônio se aproximou, sentindo uma força irresistível. Ao olhar para as páginas, viu descrições detalhadas de sua vida, desde o nascimento até aquele momento. Cada decisão, cada pensamento estava registrado ali. Nas últimas linhas lia-se: Antônio desce ao porão para conhecer seu destino. Ao virar a página, viu uma lista de nomes conhecidos: Clara, Mateus, Lucas e, por último, o dele. Cada nome tinha uma descrição: preso. Foi então que ele percebeu: a escola não era apenas um lugar. Era uma entidade que se alimentava das vidas daqueles que se aventuravam fundo demais em seus segredos. De repente, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele caiu em um vazio sem fim, cercado por sussurros e risadas distorcidas. Quando finalmente parou, estava de volta ao saguão da escola, mas algo estava diferente. Tudo parecia novo, como se o tempo tivesse voltado. Olhou para uma janela e viu seu reflexo. Não era mais ele mesmo. Era um jovem, um novo professor. As portas se abriram e alunos entraram, sorrindo. Ele entendeu, tarde demais, que agora fazia parte da escola, preso em um ciclo interminável. A entidade havia reescrito sua existência, apagando qualquer memória de sua vida anterior. Enquanto os alunos o cumprimentavam, ele percebeu que os sussurros nunca mais cessariam. Agora, ele era tanto parte do corpo docente, quanto do próprio segredo sombrio da escola. Seu destino estava selado: guiar novos curiosos para o mesmo labirinto sem fim, perpetuando o ciclo de horror.